Eu não sei vocês, mas lá na minha casa é quase uma cultura no finalzinho ali do sábado, né, de noite. Eu e minha esposa, a gente pede alguma coisa para comer e vai assistir um filme, né? É muito bom quando você escolhe um bom filme. Eu estou me lembrando agora de Um Sonho de Liberdade, de 1991, com Morgan Freeman, um filme belíssimo, que conta a história de um homem que foi preso injustamente, e como ele transforma o ambiente da cadeia, e como ele se transforma em toda essa experiência. Mas às vezes a gente não escolhe um filme bom, não é verdade? Eu gosto muito daqueles filmes, eu vou parecer um pouco esquisito, mas eu gosto muito daqueles filmes de catástrofe, sabe? Sabe aqueles 2012, O Dia Depois de Amanhã. Eu gosto daquilo, ver os prédios caindo, acho aquilo maneiro pra caramba. E aí saiu num streaming lá de casa, Moonfall. A história é que a lua está caindo na Terra. Tudo bem, esses filmes a gente não precisa muito de uma coisa palpável ou real. Mas aquele filme foi tão ruim que eu acho que eu acabei o lanche depois do filme. Assim, quando o filme é muito ruim, minha esposa fica no celular e eu fico avançando as cenas. Esse eu não tive nem coragem de ir para o final, porque ele estava muito ruim. Isso não acontece só com filme, não. Não sei se já pegou um livro para ler. Eu me lembro agora de uma biografia do Lincoln que eu li, que é genial. Assim, foram várias páginas que pareceram passar em minutos, porque a autora, ela trabalha com uma profundidade, com um enredo, aquilo vai te envolvendo. O outro contraponto, uma vez eu comprei uma trilogia, A Revolta de Atlas. Aí estava lá, né, naquelas páginas de trás, falando que é o segundo livro que mais influenciou a história dos Estados Unidos, segundo a Biblioteca do Congresso Americano. Eu falei, pô, isso não tem como ser ruim. Eu já comprei os 3 volumes logo. Aquele livro não andava de jeito nenhum. Sabe quando você termina o livro na base do ódio, do orgulho, fala assim, eu comprei isso aqui, eu vou até o final. Eu fui até o final. Tem o volume 2 e o volume 3 para ler. Eu falei, eu vou ler o volume 2 e o volume 3 quando tiver vontade. Já fazem 8 anos que não me deu vontade. Por que eu estou falando isso? A Bíblia também é formada de livros, não é verdade? E às vezes a gente se depara com os livros bons, né, aqueles nossos preferidos, e aqueles que não são tantos assim os nossos preferidos. Você não vai falar, não tem livro ruim na Bíblia. Aí você está mentindo, né? Porque você não recomenda para alguém começar por Números, por Levítico. Você gosta muito do Salmo, você gosta muito de João. E eu falo isso porque o Evangelho de Marcos, segundo alguns biblistas, dos evangelhos, ele é aquele que é pior escrito. Por quê? Porque ele tem um grego quase popular, muito imperfeito. Sabe, Marcos seria aquela pessoa que talvez escreveria embigo, pobrema. Então é muito simples o grego que ele usa, um grego popular. Ele também tem umas interrupções meio abruptas, ele usa muita conjunção cai, que é o e. Já viu aquela pessoa que conta uma história que assim, e aí, que atravanca a história? Parece que Marcos é um pouco assim. Mas eu queria ir um pouquinho na contramão disso e mostrar que, mesmo num evangelho muito simples como o de Marcos, se esconde uma genialidade narrativa muito grande. Tem até um tradutor português do grego clássico. Então ele, de tão bom que ele é, o Frederico Lourenço, ele traduziu para a Companhia das Letras a Ilíada e a Odisseia. A Ilíada e a Odisseia são, assim, da literatura grega, o concurso, né? É o mais alto nível. E aí ele pega um livro como Marcos, que é muito simples, e ele fala assim, poucos textos foram escritos tão arrebatadores como o livro de Marcos. Então vamos ver a genialidade por trás do livro de Marcos. Me acompanhe na leitura. 22. Quando chegaram a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus e lhe pediram que o tocassem. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Em seguida, cuspiu nos olhos do homem, pôs as mãos sobre ele e perguntou, vê alguma coisa? Recuperando aos poucos a vista, o homem respondeu, vejo as pessoas, mas não as enxergo claramente. Parecem árvores andando. Jesus pôs as mãos dos olhos sobre os olhos do homem mais uma vez, e sua visão foi completamente restaurada. Ele passou a ver tudo com nitidez. Então, Jesus se despediu dele e disse, ao voltar para casa, não entre no povoado. Quando você começa a ler esse texto, você fala assim, vai vir mais um milagre de Jesus. Só que esse milagre tem umas coisas muito esquisitas nele. Se você está familiarizado com os outros evangelhos e com os outros milagres, esse parece um milagre meio esquisito, né?
Primeira coisa que é um milagre que não passa na vigilância sanitária, né? Jesus cospe no olho do cidadão, tanto que os outros evangelhos nem colocam isso, né? Preferem omitir. É uma coisa meio esquisita. Mas uma coisa mais esquisita aqui é o fato que Jesus pergunta uma coisa para a pessoa que ele está curando, e ele não faz isso em nenhum outro momento no livro de Marcos. Né? Quando ele, por exemplo, cura um aleijado, ele não fala assim, e aí, como é que está se sentindo? Joelho bom, está esquerdo, direito? Ele não faz uma pergunta. Aqui ele faz uma pergunta. E ao invés daquela resposta que a gente está acostumado a ter, ele fala assim, vê alguma coisa? Aí você espera assim, vai falar assim, não, eu vejo nitidamente, Jesus, muito obrigado por ter me curado. Mas aí ele fala assim, não, eu estou vendo como se as pessoas fossem árvores andando. Né? Jesus cura um cego e torna ele um míope. Não é uma troca muito ruim, né? Mas assim, para Jesus a gente espera alguma coisa melhor. E outra coisa muito estranha, tudo bem que Jesus vai lá e vai curar esse vai dar uma segunda chance, né? Vai lá e vai curar esse cego, e agora ele vê claramente, vai dizer o texto. Mas uma coisa ou outra que me chama muita atenção é que se você reparou no versículo 23, que a gente leu, vai estar lá que Jesus tira o cego do povoado, né? Parece que Jesus não quer muita publicidade. E no final, depois que cura o cego, que ele vê nitidamente, Jesus fala assim, olha, não volte para a sua aldeia, não volte para o povoado. Né? Parece que Jesus, ele não quer muito marketing em cima dos milagres dele. Né? Ele seria reprovado em qualquer curso aí de marketing digital. Jesus pede umas coisas, e se você está fazendo aquela leitura que a gente está fazendo aqui na igreja, em sequência da Bíblia, o 4x4, quem está fazendo? Vocês já leram Marcos. E se vocês leram Marcos, vocês vão reparar que no início é muito esquisito. Jesus faz um milagre e ele pede assim, olha, eu fiz esse milagre, mas não conta para ninguém. Né? Ele chega no absurdo de falar para Jairo, ele ressuscita a fila de Jairo e fala assim, esconde isso aí. Ele fala, como é que vai esconder uma notícia dessa? Isso vai se chamar, no Evangelho de Marcos, de segredo messiânico. Esse é um termo cunhado por William Wrede em 1901. E isso só aparece no livro de Marcos. Mas a esse assunto, o segredo messiânico, guarde ele aí, a gente vai voltar para ele depois. A gente vai ver se na sequência do texto a gente entende um pouquinho melhor esse milagre pela metade que Jesus fez. 27. Jesus e seus discípulos deixaram a Galileia e foram para o povoado perto de Cesareia. Enquanto caminhavam, Jesus lhes perguntou, quem as pessoas dizem que eu sou? Eles responderam, algumas dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias ou um dos profetas. Então vai falar aqui primeiro, às vezes a gente passa desapercebido pelo começo, mas Jesus vai dizer o texto que Jesus deixou a Galileia. A Galileia é onde Jesus começa o seu ministério. E aqui no Evangelho de Marcos, a gente está no capítulo 8. Então, nos capítulos anteriores, Jesus não enfrenta muita oposição. Ele tem alguns ensinamentos, ele faz algumas curas. E vamos imaginar que a Galileia está aqui no meio do mapa, assim, no meio. Jesus vai para o norte agora, 40 quilômetros. Ele está na extremidade de que seria conhecido como Israel. Ele vai chegar lá em Cesareia de Filipe. Cesareia é uma cidade que foi formada para ser uma homenagem ao imperador César, e o tetrarca Filipe juntou o nome, né? Falou assim, meu pai construiu essa cidade para César, mas meu pai gosta muito de mim, então vai ser Cesareia de Filipe. Botou lá Cesareia de Filipe. Mas o que é interessante, que Jesus agora, desse ponto do norte, se você for continuar lendo o livro de Marcos, ele vai caminhar até o extremo sul. E o que acontece no extremo sul? Lá no extremo sul se encontra Jerusalém. Então agora a gente está num ponto de virada do ministério de Jesus. Ele sai do conforto da Galileia e ele vai começar a sua estrada até Jerusalém, onde ele vai terminar crucificado. Então aqui a gente tem esse ponto de virada. E nesse ponto de virada Jesus faz uma pesquisa de opinião. Pergunta, quem as pessoas dizem que eu sou? E aí os discípulos vão responder, olha, alguns estão falando que o Senhor é João Batista, outros que você é Elias ou um dos profetas. Bem, nesse momento aqui, João Batista já tinha morrido, mas quando a gente fala que João Batista, não é no sentido assim, olha, Jesus é uma reencarnação de João Batista, eles são quase contemporâneos, e o judaísmo da época não admitia isso. Então eles estão falando assim, mais ou menos, Jesus, você está no mesmo espírito de João Batista, que veio pregar o arrependimento, você está na mesma linha.
Ou alguns estão dizendo que você é Elias. Se você lembrar da narrativa lá do Antigo Testamento, Elias foi arrebatado, então Elias não morreu. Então tinha uma crença que Elias voltaria no final dos tempos. Alguns falaram assim, Jesus pode ser esse cara. E outros vão falar assim, Jesus, você é um dos profetas. Veja, Jesus não é um profeta, Jesus é um dos profetas. Então quer dizer, o povo estava colocando Jesus no mesmo patamar que Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e tantos outros importantes, mas parece que não é essa a resposta que Jesus quer ouvir. Então Jesus pergunta assim, versículo 29. E vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, o Senhor é o Cristo. Agora Jesus vai falar para aquelas pessoas, não da multidão, não as pessoas que acompanhavam Jesus, vai falar das pessoas que estavam conectadas a eles, os seus discípulos. E os discípulos de Jesus não vão ter uma opinião semelhante às pessoas que estão fora do grupo de discípulos, porque eles estão muito comprometidos com o ministério de Jesus. Então Pedro vai dar uma das maiores declarações de fé de todo o Novo Testamento. Tu és o Cristo. Se você for ver, é a segunda vez que aparece Cristo no Evangelho de Marcos. O primeiro está lá no capítulo 1, versículo 1, na introdução. Então demorou até agora para Jesus se revelar como o Cristo, o Messias. Cristo, o grego, Messias, no hebraico, era o ungido. Mas se a gente for adiante no texto, e vocês vão lembrar daquele versículo que a gente leu lá no começo, que é mais ou menos a mesma história. Pedro vai falar assim, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Jesus meio que chega assim, parabéns, você acertou, não foi? Mas é isso que Jesus fala agora, nesse capítulo, versículo 30. Mas Jesus os advertiu de que não falassem a ninguém a seu respeito. Então Jesus começou a lhes ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Seria morto, mas em 3 dias ressuscitaria. Depois dessa resposta de Pedro, Jesus não chega com parabéns, como ele, por exemplo, chega lá no livro de Mateus. Ele fala para manter um segredo. Você fala, o nome do tal do segredo na teologia não é segredo messiânico? Agora que revelou que Jesus é o Cristo, por que continuar fazendo segredo? Olha como o autor de Marcos, ele é bem detalhista, e ele não quer que nós tenhamos a noção que Jesus é o Cristo antes de algumas informações. As informações de que seria necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes, pelos mestres da lei, que seria morto, mas em 3 dias depois ressuscitaria. Por isso, nós temos que prestar atenção. Qual era a visão que eles tinham, quais as expectativas que eles tinham em cima desse Messias, desse Cristo. Como eu já falei, Messias, Cristo, era o ungido. E muitos sacerdotes, profetas, reis, no Antigo Testamento foram ungidos. Mas, desde o exílio babilônico, com os profetas, o povo de Israel esperava o Messias, um que seria o escolhido, o maior de todos, aqueles que libertariam eles da opressão de qualquer povo e devolveriam eles aquelas glórias que eles tinham naquela época de Davi. Mas Jesus parece não querer se associar com esse Cristo nacionalista, com esse Cristo triunfalista. Na verdade, ele vai falar assim, então Jesus começou a lhes ensinar, e aqui é ensinar naquele sentido do beabá. Na verdade, ele teria que ensinar uma coisa totalmente nova para aqueles discípulos, que era necessário. Toda vez que você vê no Evangelho, é necessário no sentido divino, como por exemplo, era necessário que eles passassem por Samaria. É Deus que queria que eles fossem para Samaria, porque eles poderiam ir por outro caminho. Então é necessário, é vontade de Deus, que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. Olha só, Jesus não usa aqui, é necessário, quer dizer, o evangelista Marcos, não usa aqui, quer dizer, Jesus, na fala do evangelista Marcos, não vai falar assim, é necessário que o Cristo sofresse. Ele vai usar outra figura. É necessário que o Filho do Homem sofra. Mas quem é esse tal de Filho do Homem? Como eles entendiam naquela época?
Filho do homem você vai ver lá em Daniel 7, quando começa as revelações de Daniel. E o Filho do homem seria alguém ou um grupo de pessoas que passasse por um período longo de sofrimento, mas que fossem fiéis até o final, e Deus os colocaria como juízes ou o juiz sobre todas as nações da terra. O povo judeu, naquela época, não colocava o Filho do homem como uma pessoa, colocava o Filho do homem como um grupo. Eles se entendiam como o Filho do homem, que eles são o povo que sofrem, eles que são o povo que são fiéis a Deus e passam pelo sofrimento. Por isso eles atrelavam muito a figura do Filho do homem com o servo sofredor, que a gente tem lá em Isaías 53. Eles entendiam ser o povo de Israel, o Filho do homem e o servo sofredor. Mas Jesus não fala que eles são, fala que aquela figura não é um grupo, aquela figura que está lá em Daniel, aquela figura é ele. Aquela figura que está lá em Isaías, que sofre, é ele. E todas as vezes que alguém fala sobre o Messias, está falando também sobre ele. Só que a figura do servo sofredor, do Filho do homem e do Messias, na época desses discípulos aqui, não conversavam uma com a outra. Essa junção teológica que alguém faz sobre isso, só acontece aqui. Só Jesus de Nazaré diz que o Messias deveria ser alguém que sofresse. Mas como eles receberam essa notícia? Sabe, essa notícia de que ele seria rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes, pelos mestres da lei, então pela aristocracia leiga, pelo poder religioso. Jesus seria rejeitado também pelos teólogos, pelos mestres da lei. Não, peraí, o Messias não devia passar por isso, as pessoas deviam se unir a ele, e ainda vai falar, olha, eu vou ser morto, mas em 3 dias eu vou ressuscitar. Mas espera aí, Jesus, como é que funciona isso? E aí, como é que os discípulos receberam essa notícia? Obrigado, pastor Mauro. Versículo 32. Enquanto falava abertamente sobre isso com os discípulos, veja, quando Jesus falava abertamente, agora que Jesus falou que sofreria, morreria e ressuscitaria, agora já não é mais um segredo messiânico. Pedro o chamou de lado e repreendeu por dizer tais coisas. Então quer dizer que depois desse anúncio, que o Messias não é um Messias triunfalista, não é um Messias nacionalista, mas é um Messias que veio para sofrer, para morrer, para ressuscitar. Pedro chama Jesus no canto e repreende Jesus, falando mais assim, Jesus, que história é essa de Messias sofredor? Eu até entendo que você vai passar por alguns reveses, tudo bem, mas no final a gente vai vencer. No final, se você quiser, a gente vai expulsar os romanos daqui. No final, você pode restaurar o reino davídico. E só você pode fazer isso, Jesus, porque você multiplicou pães, você curou aquele cego logo ali atrás, você ressuscitou a vida de Jairo. Quem não vai te seguir? Os mestres da lei, os fariseus, todos eles vão contigo. É só você dar a ordem, Jesus, que a gente vai. Não fica com essa de Messias sofredor, não fica com esse discurso derrotista, não, Jesus. Eu imagino Pedro falando assim. E aí, versículo 33, Jesus se virou, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro. Afasta-se de mim, Satanás, disse ele. Você considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Palavras duras de Jesus. Falou assim para Pedro, afaste-se de mim, Satanás. Por quê? Bem, como a gente viu, era necessário, era vontade divina que o Messias sofresse. Mas Pedro não estava preparado para esse Messias sofredor. Ele apresenta para Jesus um outro messianismo, um messianismo alternativo. E esse messianismo alternativo se contrapõe àquilo que Deus quer. Então Pedro deixa de ser um mensageiro de Deus e se torna um mensageiro do diabo, tentando dissuadir Jesus de sua cruz, tentando dissuadir Jesus do sofrimento. E todas as vezes
que tentamos tirar de Jesus a sua cruz, o seu sofrimento, o seu papel como filho do homem e servo sofredor, nós estamos sendo porta-vozes de Satanás. Vamos recapitular um pouquinho? Você se lembra daquela pesquisa de opinião que Jesus fez? As pessoas da multidão falavam que Jesus foi um dos grandes profetas, Jesus tinha um grande ministério. São até coisas elogiosas, vocês não concordam comigo? Talvez você ouça de pessoas, talvez você não seja crente, e talvez você fale assim, olha, Jesus foi um grande mestre da moral, Jesus foi um grande mártir da paz, sabe? Jesus foi o maior homem que já existiu na face da terra. Isso pode até parecer elogioso, mas não é isso que Jesus quer. Jesus não está em nenhuma outra categoria de nenhum outro homem do passado. Não. Tem até o C.S. Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, ele vai trazer o que se chama do argumento do louco mentiroso ou Deus. Fala assim, você que acha que Jesus é um grande mestre da moral, peraí, e você não acha que ele é Deus, tem alguma coisa errada. Porque Jesus afirmou ser Deus. E se ele afirmou ser Deus não sendo, ele é um mentiroso. Então ele não deve ser um mestre da moral. E se ele afirmou ser Deus e não é, então ele é um lunático, no sentido de alguém que fala, eu sou um ovo frito. Mas se ele é quem realmente ele é, então realmente nós só temos duas opções. Ou nós aceitamos ele, ou nós rejeitamos ele totalmente. Aceitamos aquilo que ele fala sobre si, ou rejeitamos tudo aquilo que ele fala sobre si. Não tem esse meio termo de que Jesus é um mestre da moral, que Jesus é um mártir da paz, ou qualquer outra coisa, que Jesus não seja o Senhor, o Salvador, Deus de nossas vidas. Mas às vezes você pode falar assim, não, eu sou crente. Pedro também era um seguidor de Jesus, mas isso não evitou que ele tivesse uma visão equivocada de Jesus, uma visão distorcida de Jesus, uma visão míope de Jesus. Tem um sociólogo, Christian Smith, ele lançou um livro em 2005, onde ele entrevista 3.000 jovens nos Estados Unidos, perguntando quem é Deus, quais são as características de Deus, para ver no que eles creem. Será que eles creem no Evangelho? Será que eles são cristãos? Bem, o que ele chegou a concluir é que eles não são cristãos, eles não são evangélicos, eles não são católicos, eles não são secularistas, eles não são ateus. Eles creem no deísmo moralista terapêutico. O que é isso, deísmo moralista terapêutico? O deísmo moralista terapêutico é aquela noção, deísmo, vamos começar. Deísmo é aquela noção que Deus criou o mundo, mas Deus não interfere no mundo. Deus não tem uma conclusão da história, Deus não está trabalhando na história. Deus vem e intervém quando eu tenho um problema. Deus vem e intervém quando eu peço uma ajuda. Mas fora isso, Ele deixa a minha vida rolando. Moralista no sentido de que eles têm uma moral, eles têm o certo e o errado. Mas esse certo e errado é de acordo com a lógica deles. Sabe, aquela lógica de que aquilo que é certo para você pode ser errado para mim. A lógica de que aquilo que é certo e errado pode ser decidido pela racionalidade humana. Não precisa vir da palavra de Deus. E terapêutico no sentido... E aí ele vai usar um outro autor, um autor judeu que diz que toda sociedade tem um método terapêutico. O método terapêutico seria aquilo de que a sociedade ela tem algumas exigências para a gente tem outras vontades. Então a terapia está para ajudar isso, para a gente, de certa forma, se ajustar à sociedade. Mas o nosso tempo é diferente. A gente quer que a sociedade se alinhe ao nosso jeito. Então aqui, terapêutico no sentido que Deus quer que nós tenhamos uma vida boa, Deus quer que nós tenhamos uma vida agradável, Deus quer que você seja feliz. Isso, se você reparar, está no púlpito de muitas igrejas por aí. Quando você repara bem no discurso, no que está sendo falado, você vê que não é evangelho, você vê que é deísmo moralista terapêutico, que não é a pregação das boas novas de Jesus. Você vê que é a pregação da nossa cultura. E quantas vezes a gente não vê isso? Quantas vezes a gente não vê pessoas com a sua própria agenda, com a sua agenda política, de esquerda ou de direita, tentando jogar Jesus para um lado, Jesus para outro,
ou aquelas pessoas que têm uma agenda de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, sabe, os famosos coaches. Eles vão chegar num texto como esse aqui e vai falar assim: olha só, vamos ler o texto, Jesus tentou da primeira vez e não conseguiu, depois que ele conseguiu curar, você também pode tentar 2 vezes, não desista na primeira. Ou falar: olha, Pedro dá uma lição de liderança para a gente, ele vai repreender Jesus num cantinho, não na frente dos outros. Olha só, Jesus está falando aqui que se você não se definir, as outras pessoas vão definir quem você é. E tudo isso, tudo voltado para o eu. E às vezes isso pode ser até às vezes um pouco cômico, mas Jesus tem outro slogan para isso. Jesus vai chamar isso de satânico. Todas as vezes que a gente tenta diluir, seja a nossa visão política, seja a nossa cultura, seja as nossas próprias agendas, a gente faz com que a água da vida se torne veneno. A gente faz com que o Evangelho de Jesus Cristo não seja pregado. E quando ele não é pregado, nós somos porta-vozes de Satanás. Olha então a genialidade do escritor de Marcos. Ele bota essas 2 histórias paralelas, bem próximas uma da outra. Aquele cego, ele vai ter uma visão míope no primeiro momento, depois ele vai ver nitidamente. Pedro também tem uma visão míope do Messias. Ele acha que o Messias vai ser um conquistador, um libertador, mas Jesus vai lá e cura ele dessa miopia espiritual, dizendo para quem e para o que ele veio. E uma visão transformada do Messias faz com que nós tenhamos uma visão transformada do discipulado. E é isso que eu quero ver com vocês agora no versículo 34. Depois que chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá, mas se abrir mão da sua vida por minha causa e por causa das boas novas, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida, ou a alma? E o que daria o homem em troca de sua vida ou de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e da minha mensagem, nessa época de adultério e pecado, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Olha que Jesus, ele não se dirige só aos discípulos, ele se dirige a toda a multidão. Ele não se dirige só aos 12 discípulos, ele se dirige a mim e a você. E qual é a marca distintiva de um discípulo de Jesus? A marca distintiva de um discípulo de Jesus é 2 coisas: negar a si mesmo. Muito obrigado, pastor Mauro. Numa sociedade materialista como a nossa, a gente acha que negar a si mesmo seja abrir mão de uma boa casa, seja abrir mão de um bom trabalho, de um bom carro, mas se você pensar bem, os discípulos que estão ali ouvindo aquilo, os 12, eles já abriram mão de tudo isso, porque a nossa fonte de autovalidação, ela não está nas coisas externas a nós, ela está aqui dentro, no coração. Quando Jesus fala que o que faz o homem mal não é aquilo que vem de fora, quando ele está falando dos alimentos, mas aquilo que vem dentro do seu coração. Jesus quer que nós neguemos a nós mesmos, deixando o lugar onde o ego era o grande agente, e Jesus se torne o grande agente condutor da sua vida. Não é mais o ego que toma as decisões, agora é Jesus que toma as decisões. Esse é o negar a si mesmo. Depois Jesus vai falar: tome a sua cruz. E aí no popular aí a gente acha que tomar a sua cruz é um chefe chato, é um cônjuge irritadiço, né? Quantas vezes a gente já não ouviu falar assim: nossa, aquele ali carrega uma cruz muito pesada, não é verdade? Mas aqui nesse sentido aqui, muitas pessoas aqui, discípulos de Jesus, que estavam ouvindo essa mensagem, tiveram que tomar cruzes literais. Essas cruzes que a gente fala por aí não são cruzes verdadeiras, porque nós não escolhemos ter uma doença, nós não escolhemos ter um desemprego ou um chefe chato. Mas a cruz que a gente toma realmente de falar assim: olha, eu vou seguir Jesus até o fim. E talvez numa sociedade como a nossa, onde não há perseguição de cristãos,
isso não seja tanto você estar disposto a morrer por Jesus, mas você viver em obediência àquilo que Ele mandou. Jesus vai seguir e vai falar assim: quem tentar se apegar à sua vida, e esse apegar no grego é salvar, quem tentar salvar a sua vida, vai a perder. Jesus parece que inverte. Para você salvar a sua própria vida, você tem que negar a si mesmo, você tem que romper com o mundo e você tem que ser fiel a Ele. Depois Jesus vai mandar 2 perguntas retóricas, né? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Você vai falar nada. E o que o homem daria em troca da sua vida, em troca da sua alma? Você vai falar tudo. E Jesus vai falar assim depois, que aquele que se envergonhar dele nessa era, ele se envergonhará dele lá no futuro. O se envergonhar aqui daquelas pessoas que primeiro estavam ouvindo Jesus, era talvez num tempo de perseguição negar a Jesus. Mas o que isso quer dizer para mim e para você hoje? Muitas pessoas, né, têm a noção aí de que existe uma verdadeira máfia online, né? Eles estão caçando algum errinho seu para depois te cancelarem. A gente vê isso com figuras públicas por aí. Mas esses pequenos tribunais online também se refletem nas nossas sociedades. Esse tribunal está na sua mesa de lanche do ensino médio. Esses tribunais estão lá no seu trabalho. Esses tribunais estão lá na sua escola. Esses tribunais estão na sua manicure. Esses tribunais estão em todos os lugares, dizendo mais ou menos assim: olha, você não pertence aqui, você pertence a outro lugar. E isso traz vergonha. E nós crentes, nós não somos imunes a isso. Nós sentimos medo e sentimos uma tentação de nos escondermos, uma tentação de nos omitirmos, uma tentação de nos escondermos atrás de likes, de curtidas ou de coisas muito genéricas. Às vezes a gente vai achar que está pregando o Evangelho de Jesus, falando coisas genéricas, ao invés de ter coragem. Coragem no sentido de não somente falar que acredita no valor da vida, mas falar que é contra o aborto, mas falar também com todas as outras formas que depreciam a vida, como o racismo. Falar que, não que candidato A ou candidato B tenha a plataforma mais bíblica, mas falar que colocar as nossas esperanças de uma maneira doentia no sistema político, isso está errado. Nós precisamos de crentes verdadeiros, crentes com coragem, crentes que não se envergonhem do Evangelho de Jesus Cristo. Mas o nosso texto não acaba por aí. Não acaba quando Jesus fala que o nosso caminho não é o caminho da aceitação. Nosso caminho é o caminho da crucificação, o caminho do sofrimento. Você vai falar: Gustavo, o capítulo já terminou. Não, mas o texto só acaba no versículo 1 do próximo capítulo. E isso não foi erro de Marcos, tá? Quem botou os capítulos foi outra pessoa. Mas vamos ver aqui o versículo 9:1. Jesus prosseguiu: eu lhes digo a verdade, alguns que estão aqui neste momento não morrerão antes de ver o reino de Deus vindo com grande poder. Quando a gente lê o reino de Deus vindo com grande poder, a gente logo pensa na segunda vinda de Jesus Cristo, não é verdade? Mas aí fica estranho falar que, olha, alguns de vocês vão estar vivos quando isso acontecer, né? Jesus não voltou até hoje e os apóstolos todos morreram. Então parece que não é isso que Jesus está querendo falar. Alguns vão achar que Jesus está se referindo ao próximo versículo, que você vai ver aí na sua Bíblia, o título Transfiguração. Quando aparece uma visão para 3 discípulos, de Jesus, Elias e Moisés. Mas eu acho que os leitores de Marcos aqui não estão com isso na cabeça, quando ouvem Jesus falar isso. Eles estão lá, se lembra que eu falei do Filho do Homem, de Daniel 7? Em Daniel 7, depois de muito sofrimento, esse Filho do Homem é recebido por Deus. Vai estar lá em Daniel 7:14. Jesus está dizendo, e nessa intronização, né? Então Jesus vai passar por um sofrimento muito grande. Jesus vai morrer na cruz. Ele vai morrer na cruz por mim e por você.
Mas uma coisa interessante, que o Evangelho não é derrotista, na verdade ele é vitorioso, porque o ministério de Jesus não acaba na sua morte, acaba na sua ressurreição. E aí quando Jesus ressurge, aí sabemos que Deus o recebeu, como recebe a figura do Filho do Homem, lá em Daniel 14, Daniel 7,14, e após a sua ressurreição nós temos essa confirmação que Deus aceitou o sacrifício de Jesus. E a partir da ressurreição se cumpre Daniel 7,14. Ele recebeu a autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens, de todas as línguas os adoraram. Seu domínio é um domínio eterno, que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. O reino de Deus começou no ministério de Jesus, o seu ministério, na sua morte, na sua ressurreição. Jesus já está lá no trono, Jesus governa toda a história. Nesse já e ainda não. O reino de Deus já veio com grande poder. Ele não se consumou ainda. Isso acontecerá na segunda vinda. Mas aqui, logo depois, quando os discípulos viram a ressurreição de Jesus, viram ele vindo com grande poder e glória. É isso que nós comemoramos, que vamos comemorar daqui a 2 semanas, a Páscoa. A Páscoa quer dizer que o ministério de Jesus não acabou lá na cruz do Calvário. O ministério de Jesus não acabou lá naquela tumba, mas Jesus ressuscitou e vive está. E nós, junto com ele, um dia, ressuscitaremos para a glória de Deus. Amém? Eu gostaria só de terminar orando. Eu gostaria de orar por você que é crente, mas que tem visto, através dessa mensagem, que tem algumas expectativas equivocadas a respeito de Jesus. Talvez você tenha colocado Jesus dentro da sua agenda política, ou dentro de algum sonho, plano, meta, tentando adequar Jesus ao seu quadrado. Assim como Pedro fez, você tem uma visão distorcida do Messias. Também queria orar por você que é crente também, mas em que em alguns momentos sente vergonha de ser crente. Às vezes acha que não vai conseguir falar de Jesus e prefere se esconder. É mais ou menos um crente 007. Jesus quer te dar coragem hoje, coragem para testemunhar, porque um dia Ele testemunhará de você lá no céu. E queria orar por você, amigo, que está nos ouvindo, talvez não é crente, talvez esteja acompanhando a gente na internet, que pensava assim que Jesus é um grande mestre da moral, Jesus é um mártir da paz, mas Jesus não deixou essa opção para a gente. Eu queria orar por você também, para você que quer ver Jesus como Ele quer ser visto, não como árvores andando como pessoas, mas com nitidez. Você quer agora andar com Jesus, e o discipulado de Jesus começa com o querer. Quem quer, venha e me siga, negue-se a si mesmo. Jesus quer de você arrependimento. Tome a sua cruz, assuma um compromisso com Jesus. Eu não vou pedir para você levantar a mão, fazer um sinal, ou nada disso. Deus sabe o que passa no seu coração. Deus fez com que o Espírito Santo falasse a cada um aqui nessa noite aquilo que precisava ouvir. Mas Jesus sempre está pronto a dar o segundo toque e fazer com que você não veja mais de maneira míope, mas tenha uma visão nítida de quem Ele é. Vamos orar? Pai eterno, Pai de amor, em Teu nome nós oramos, Pai. Te agradecemos pela Tua palavra. Muitos de nós se encontrávamos como aquele cego. Temos uma visão míope de Ti. Não somos, ó Deus, pessoas que veem com nitidez. Na verdade, colocamos nossos próprios pressupostos em você. Mas você não quer isso. Você quer ser, sim, nosso Salvador e nosso Senhor. Nos colocamos debaixo da sua potente mão de amor. Pai, oro por aqueles, ó Deus, que viram em seus corações, que têm se envergonhado publicamente do Senhor, Pai. Dê coragem a eles, Pai. Que eles saibam, ó Deus, que estão pecando pela omissão, Pai. Mas que hoje, se há arrependimento, o Senhor, ó Deus, os colocará com muita coragem para testemunhar o seu nome com a sua própria vida, com a sua obediência e com as suas próprias palavras. Pai, o Senhor sabe aqueles também que estão aqui,
mas que não te reconhecem como Deus, que não te reconhecem como Senhor, te reconhecem como uma grande figura, mas não é assim que você quer ser reconhecido. Senhor, que o seu Espírito Santo toque nessas pessoas, que eles saibam que o destino eterno delas está atrelado a um relacionamento com Jesus. Por isso eu te peço, ó Deus, a conversão, a aceitação, a abertura dos olhos, que só podem acontecer através de um toque teu, através do teu Espírito Santo. É em teu nome que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.